Eu quero ler com os irmãos aqui em Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 2, versículo 1. Aí nós vamos ler até o versículo 9. Aí logo depois vamos ler o versículo 16 e o 17. Diz assim: passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. E ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista. E ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deis-lhe os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. E este criara a Radassa, conhecida como Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e juntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também ele dá 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Agora o versículo 16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Versículo 17. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vaste. Amém? Irmãos, esse livro de Esther, para muitos, ele é bastante criticado, porque para muitos acham que não podem tirar uma lição para a sua vida neste livro de Esther. Mas se nós observarmos bem, irmãos, há sim lições que nós podemos tirar para a nossa vida diária, lições que nós podemos entender que Deus estava movendo a história através de Esther. E Esther, meus irmãos, ele é um dos últimos livros históricos do Antigo Testamento. E estes eventos, meus irmãos, ocorreram durante o período dominado pelo Medo Persa. E narra também como uma judia, Esther, foi levada à posição de rainha da Pérsia. E vai contar também como o plano de Ramã, um dos ministros do rei, foi frustrado. Porque ele queria, através de um decreto,
eliminar, aniquilar os judeus. E Esté, meus irmãos, viveu um período muito difícil para o povo de Israel, exatamente no período pós-exílio, porque, meus irmãos, eles tinham sido levados para a Babilônia e estavam como peregrinos em uma terra que não era deles. Esté era uma menina jovem, nascida em uma comunidade judaica. O nome dela verdadeiro era Hadassah e também era conhecida como Esté. Meus irmãos, ela era uma menina órfã, e a Bíblia vai dizer que ela não tinha pai nem mãe, vivendo em uma terra que não era sua e sob o domínio do império medo-persa. E por Esté não ter pai nem mãe, ela foi criada por um primo chamado Mardoqueu. E logo depois, meus irmãos, as coisas começaram a mudar, porque um rei chamado Assuero, que reinou sobre 27 províncias, ele fez um convite a todos os príncipes e seus servos para mostrar suas riquezas e a glória do seu reino por 180 dias de festa. Ele era um rei que gostava de se amostrar. Era um rei que queria mostrar a sua grandeza, a sua glória. Era um rei orgulhoso, queria mostrar a sua ostentação. E para continuar, meus irmãos, se exibindo de modo grandioso, este rei Assuero, já alegre e de muito vinho, depois dessa festa, ele ordenou que um dos seus 7 eunucos que o serviam, que trouxesse a rainha Vaste com a coroa real, para mostrar aos povos e ao príncipe a formosura dela. O rei, no meio da festa, diz: olha, tragam aqui a rainha, que eu quero mostrar a todos os príncipes, a todos os reis das províncias, que vejam a rainha. Porque havia um decreto, meus irmãos, que a rainha ela não podia aparecer diante do rei, a menos que o rei a chamasse à sua presença. E então o rei pede aos seus eunucos que chamem a rainha Vaste na sua presença. Só que também, meus irmãos, a rainha Vaste estava em um banquete com as mulheres da casa real do rei, e ela recusou aparecer perante o rei. Pense numa rainha mal criada, hein? O rei manda os eunucos chamar a rainha, e a rainha bate o pé e diz que não vai. Não, eu estou aqui numa festa, num banquete aqui com as mulheres, o rei está me chamando, não vou. Meus irmãos, ela recusou aparecer perante o rei. Então o rei, ele se enfureceu de grande modo, meus irmãos, que fez um decreto que dizia que a rainha nunca mais entrasse na sua presença. Mesmo tendo feito esse decreto, meus irmãos, no momento de ira, de raiva, e se ele viesse se arrepender depois, meus irmãos, um decreto real não podia ser revogado, ou seja, não tinha mais volta. A rainha bateu o pé e disse que não ia. Disse: aí é? Pois eu vou fazer um decreto que a rainha nunca mais entre na minha presença. Ou seja, praticamente, em outras palavras, o rei perdeu a sua esposa, perdeu a sua rainha. E mesmo que ele viesse se arrepender depois, não havia mais volta, não tinha como mais revogar o mandado do rei. Então, os moços do rei, vendo que o rei já não ia ter mais a sua esposa de volta, eles proporam ao rei que ele mandasse chamar todas as moças formosas de todas as províncias, para que o rei viesse escolher uma nova rainha.
E finalmente, o rei escolheu aquela que agradou aos seus olhos. E o nome dela era Ester. Agora entenda, irmãos, que um dos nossos maiores desejos como cristão deve de ser o de cumprir o propósito pelo qual nós fomos chamados. A rainha Ester perdeu a sua mãe, perdeu o seu pai. Imagine só uma jovem sendo criada pelo seu primo, vivendo em uma terra que não era sua. E agora, sendo levada de uma plebeia a uma mulher rainha. E o interessante, meus irmãos, em toda essa história, em todo o livro de Ester, é que apesar de a palavra de Deus não ser escrita neste livro de Ester, nós podemos ver o agir de Deus no meio dessa história. Essa história não foi apenas uma história escrita para ficar na Bíblia Sagrada e nós lermos e pronto. Mas ela tem lições para a nossa vida diária. Porque assim como Ester cumpriu o seu propósito, assim, meus irmãos, um dos nossos maiores desejos como cristão é cumprir o propósito pelo qual nós fomos chamados. E será que nós estamos, meus irmãos, tomando de conta e tentando tirar proveito e prosseguirmos avante no propósito? Ou será que nós não entendemos ainda qual é o propósito de Deus? Esther, neste momento ainda do começo dessa história, ela não entendia ainda qual era o propósito de Deus. Mas nós vamos entender mais à frente, quando ela começa a entender os propósitos de Deus, e o seu chamado, e o porquê que ela estava ali naquele momento, na hora certa. Então a primeira lição que nós podemos tirar deste livro é que nós podemos aprender com Ester que o nosso propósito, meus irmãos, ele não se resume ao nosso lugar de origem, mas ao nosso destino. O nosso propósito não se resume ao nosso lugar de origem, meus irmãos, mas sim ao nosso destino. Quantas pessoas, meus irmãos, que ficam presas ao seu passado e não entendem que não devem se preocupar com aquilo que já passou, mas sim, meus irmãos, ao seu destino real. Veja o que diz o versículo 5. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Aí este criara a Radassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Ester tinha perdido sua mãe, seu pai, e tinha sido criada por seu primo Mardoqueu.
E nem um momento dessa história, meus irmãos, nós podemos perceber que Estela estava presa ao seu passado. E quantos ainda, meus irmãos, estão presos ao seu passado? Entenda, meus irmãos, que todos nós temos a chance de fazer o que é certo hoje. Quantos ainda estão presos nas coisas erradas que fizeram antigamente? Quantos que ainda estão presos nas coisas erradas que fizeram, quando Deus ainda não tinha abrido os seus olhos? Meus irmãos, entendam uma coisa, que nós tentar voltar ao nosso passado, nos preocupando com ele, isso é só perda de tempo. Se Cristo te chamou, hoje é o tempo de você abraçar o propósito pelo qual Deus te chamou. Mas não você ficar preso no seu passado, preso naquilo que já passou. Se você ficar preso ao seu passado, é igual você olhar no retrovisor de um carro. Quando você fica olhando no retrovisor do seu carro, você tem uma ideia de onde você está naquele momento. Mas se você ficar o tempo todo olhando para trás, a sua vida poderá ser um desastre. Você olha para o retrovisor, você tem noção aonde você está, qual é o carro que vem aqui do lado, se vem carro atrás. Mas já imaginou, meus irmãos, se você olhar direto para o retrovisor do carro sem olhar para frente, você vai causar um acidente à sua vida, vai ser um desastre. Muitos acreditam na mentira de que as coisas que fizeram no passado formaram a sua identidade. Mas a verdade, meus irmãos, é que o seu passado, o meu passado, de certa forma, ajudou a te moldar o seu caráter, mas não tem nada a ver com a sua identidade hoje. Antes, você era um roubador. Antes, você era alguém que se prostituía. Antes você era um herege. Antes você era um falso profeta. Mas o que define a sua identidade, o que define, meus irmãos, o seu caráter é o que você está apresentando hoje. O antes, o seu passado ficou para trás. O apóstolo Paulo disse: eu deixo para trás as coisas velhas que ficaram e eu sigo para as novas que estão vindo adiante de mim. O teu passado, ele não definiu a tua identidade hoje. Sabe por quê? Porque a sua identidade, meus irmãos, ela vem somente de Deus. Não é pelo que você fez ou pelo que você faz hoje, mas pela graça dele, é que você é um eleito e um predestinado à salvação. Sua vida, meus irmãos, ela não está resumida na maneira que você começou, mas é na maneira como ela termina. Você não pode resumir a sua vida naquilo que já passou, que ficou para trás, preso no passado. E quantas vezes você ainda não consegue ter paz, se lembrando das coisas antigas que você já fez de errado?
E todo momento vem aquelas imagens do que você passou no passado. E você acha porque você fez aquilo no passado, você acha que não pode ser salvo. A sua vida não se resume naquilo que se passou, mas é como ela termina. É isso que vale para Deus. É como você vai viver a sua vida e terminar a sua vida. A segunda lição que nós podemos aprender com Esther, meus irmãos, é que a gente não pode agir com a independência, mas nós precisamos agir com humildade. Olha o que diz o versículo 20. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Esther, ela não declarava a sua origem e não declarou a sua parentela, porque Mardoqueu ordenou que ela não viesse declarar. Mas Esther, meus irmãos, agiu com humildade. Esther agiu com dependência e não divulgou, não declarou de onde era a sua parentela e o seu povo. Por quê, meus irmãos? Porque havia um momento certo e a hora certa para Esther declarar. Porque talvez, meus irmãos, se Esther já tivesse de antemão declarado a sua origem, da onde era ela, talvez ela não tivesse se tornado rainha. Porque o rei poderia olhar para ela, olha, ela era uma mulher bela aos olhos, mas porém ela é judia. Os judeus não eram bem vistos. Os povos não queriam certa amizade com o povo judeu. Havia certas intrigas entre o povo de Suzã com o povo judeu. Mas Esther, ela demonstrou a sua humildade, obedecendo a ordem de Mardoqueu. A verdadeira, meus irmãos, humildade, ela é desenvolvida no crente, meus irmãos, pela ação e habitação do Espírito Santo em sua vida. Um crente sem o Espírito Santo de Deus, ele jamais vai demonstrar humildade, ele jamais vai demonstrar a sua dependência. Ele vai querer demonstrar ser um ser independente, dono do seu próprio nariz, dono das suas próprias escolhas, dono das suas próprias decisões. A humildade também, ela não é, meus irmãos, um mero complexo de inferioridade. Ela também, meus irmãos, ela é uma atitude sincera que não dá lugar para arrogância, nem para a autossuficiência. Porque, meus irmãos, aquele que é verdadeiramente humilde, ele reconhece sua total dependência de Deus. E ele sabe tudo aquilo que vem do Senhor. Ele sabe que tudo aquilo que ele tem, vem do Senhor. A terceira lição, meus irmãos, que nós podemos aprender com Esther, é que nós nunca podemos recorrer a estratégias humanas, mas a recursos eternos. Olha o que diz Esther capítulo 4 e o versículo 15. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei,
ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, perecerei. Ramã, ele pretende matar todos os judeus. E Mardoqueu lhe conta o que aconteceu e o que Ramã estava tentando planejar. Então Ramã chega para o rei e faz com que o rei assine um decreto, meus irmãos, que em certo dia todos os judeus fossem exterminados. Então a rainha Esther, a saber que este decreto também servia para ela, que era uma mulher judia, Esther, ela convoca todas as mulheres para que viessem, de certa forma, jejuarem por ela, porque ela ia tomar uma decisão difícil. Ela ia chegar diante do rei e contar a sua origem. Ela ia contar para o rei de onde ela tinha saído. E ela disse: se for para eu perecer, perecerei. E esse tempo, meus irmãos, de jejum, talvez de oração também convocado por Esther, foi fundamental, meus irmãos, para a sua vitória. Eu creio que durante esses dias, ela recebeu a estratégia do céu para falar com o rei de forma correta. Ao lermos o livro de Esther, meus irmãos, vemos que ela, após conseguir entrar na presença do rei e encontrar a graça aos seus olhos, ela não revela a sua verdadeira intenção, mas ela convida o rei e a Ramã para 2 banquetes e espera o momento certo de fazer o seu pedido ao rei Assuero. Ela disse: olha, eu quero fazer 2 dias de festa, e quero que o rei compareça e Ramã. O rei e Ramã compareceram à festa, comeram, beberam vinho. E ela disse: olha, e amanhã eu quero vocês 2 aqui de novo, novamente. E no outro dia, o rei Assuero e Ramã apareceram. E ela disse, o rei lhe perguntou o que é que ela queria. E se o que ela pedisse, o rei lhe daria até metade do seu reino. O que ela pedisse, o rei lhe traria para ela e lhe daria. E ela lhe pediu: rei, a tua serva judia, a tua serva vem de origem judaica. E o que seria para ti, ó rei, em saber que há alguém tentando matar a todos os judeus, e isso também a tua serva estaria incluída no meio? E o rei disse: não, quem pode? Quem está tentando fazer essa matança? E ela apontou: olha, Ramã. Irmãos, o rei, quando ouviu aquilo, ficou sem saber o que falar, saiu para fora do pátio. E quando o rei voltou, meus irmãos, Ramã estava aos pés da rainha, implorando pela sua vida. Quando o rei vê aquela cena, o rei pensa que Ramã está querendo, de certa forma, querer abraçar a sua esposa, ou querer forçar ela a algo. E o rei fica mais indignado. Só que isso, meus irmãos, em meio a toda essa história, Ramã já tinha feito uma forca para que viesse tirar a vida de Mardoqueu.
Porque Mardoqueu, meus irmãos, ele era um homem que tinha ainda as suas raízes judaicas, e ele não se ajoelhava diante de homens, assim como Sadraque, Mesaque, Abednego, não se ajoelharam perante o rei. Mardoqueu, ele não se ajoelhava diante de Ramã. E isso tinha grande ira no coração de Ramã, grande inveja. E Ramã fez uma forca para Mardoqueu. E no meio dessa história toda, o rei disse: olha, pegue Ramã e enforque ele na forca que ele criara para Mardoqueu. E assim, meus irmãos, o povo judeu, depois disso, o rei criou um decreto. O decreto que ele tinha feito, que todos os judeus fossem mortos, não podia ser revogado, porque ele tinha selado com um anel. Mas ele podia criar um decreto que viesse todos, o povo judeu podia revidar e guerrear. E o povo judeu guerrearam contra aqueles que queriam tirar as suas vidas. E eles foram vitoriosos. E depois disso a rainha ainda colocou 2 dias de festa e disse: e este dia será lembrado por todas as gerações, no dia em que eles foram livres, salvos de serem mortos. E até hoje essa festa, ela é festejada pelos judeus, a festa de Purim. Então, meus irmãos, assim como Esté, nós precisamos buscar no Senhor, meus irmãos, as estratégias corretas para vencer as lutas diárias e esperar em Deus e o momento certo de nós agir. Nós precisamos buscar as estratégias, meus irmãos, corretas para vencer as lutas diárias. Não nas nossas próprias decisões, não naquilo que a gente acha que é melhor, meus irmãos. Mas nós temos que ver, meus irmãos, com os olhos espirituais. Essa atitude aos nossos olhos pode ser boa, mas aos olhos de Deus não é. E esperar em Deus que no momento certo e na hora certa de nós agirmos. Então, meus irmãos, para concluir, a história de Esté nos ensina que Deus está sempre presente em nossas vidas. Mesmo, meus irmãos, quando nós não podemos vê-lo com nossos próprios olhos, Ele trabalha nos bastidores, colocando pessoas e circunstâncias em nossas vidas para cumprir os seus propósitos. Nós podemos, meus irmãos, confiar que Ele está no controle, meus irmãos. Mesmo quando as coisas parecem estar fora do controle, Ele tem o controle da nossa vida em suas mãos. Ele tem o controle da nossa história em suas mãos. E como Esté, meus irmãos, nós devemos estar dispostos a seguir a vontade de Deus e confiar em sua providência, sabendo que Ele sempre trabalha para o nosso bem e para a sua glória. Amém?